série que a gente estudou é Primal, é da HBO, do Genndy Tartakovsky, que é o criador de Samurai Jack e outros desenhos do Adult Swim. E conta a história de uma pré-história, assim, anacrônica, em que a gente tem um humano e um dinossauro, que são amigos, parceiros, e eles, em cada episódio, eles estão vivendo ali juntos e lutando para sobreviver na natureza. E uma coisa muito interessante é que é uma série que não tem nenhum tipo de fala, porque a linguagem oral não foi inventada ainda nessa realidade. Mas embora seja uma série muda, vamos considerar como muda num primeiro momento, é bastante expressivo, né, e carregada de diversas linguagens. Não tem a palavra, a oralidade, né? Mas a sonoplastia também, ela faz um trabalho fenomenal nisso, em expressar coisas sem fala, de forma que as pessoas entendam, porque é uma combinação entre a trilha sonora, a sonoplastia como um todo, porque não é uma série sem sons, apesar de ser sem fala, e a parte imagética, a parte visual, que se complementam muito para transmitir as coisas. Então, a própria paleta de cores da série tem associações muito específicas, muito nítidas das coisas, que são, tipo, o que o personagem costuma ver como ameaça, como um predador, geralmente vem na cor vermelha. O cenário, bate aquele cenário, fica todo vermelho. Sim. Né? A gente consegue sentir essa carga dramática. Eu acho muito interessante porque das séries contempladas, das séries abordadas, eu acho que Primal é a mais dramática. Por elementos muito naturais que não falado, né? E até porque Primal podia ser facilmente um documentário do National Geographic, se não fosse uma animação. Podia facilmente ser isso, porque é uma hipótese, né? O que seria da gente se a gente tivesse convivido com dinossauros, como a gente ia sobreviver, com que tipo de animais a gente se associar. E por aí vai. E muito dessa questão da natureza ser uma força opressora e uma personagem própria na história. E Primal vai muito desse princípio de como que a gente se adaptou para viver nessa realidade. Como a gente se adaptaria na realidade. E é nesse sentido que entra a questão da brutalidade ali no meio, porque é uma série que ela é muito violenta, porque tem muitos predadores competindo entre si, muitas cenas de combate, conflitos. Então, a gente vê que ela tem muitos confrontos, muitas batalhas, e a brutalidade dos personagens, a violência, ela não é uma violência pornográfica, né? Não é que nem um filme do Tarantino em que a gente vê sangue pra todo lado porque é até engraçado. Em excesso e exposto e quase fazendo uma ode à violência, né? Não é essa pegada. Eu diria que é mais com um pano de fundo natural mesmo, né? É o contexto daquela odisseia dos dois personagens rumo a alguma coisa e que começa da morte, né? Vou dar um spoilerzinho e eu não sei se tem problema a gente dar um spoiler, mas é engraçado, é interessante que o princípio de tudo comece num fim. Sim. Né? Esse é um ponto que me chamou muito a atenção desde o início, assim. E, diferentemente do que a gente tende a pensar, quando a gente vê eu tô passando as imagens aqui, né? Quando a gente vê o pôster da primeira temporada, que é um humano montado em cima de um dinossauro com uma lança, né? Prestes a arremessar a lança, a gente pensa naquele cenário de um homem civilizado, que já detém ali alguma cultura, sei lá, e que está se utilizando de recursos naturais, de outros animais, como meio para conseguir alguma coisa. E não é bem essa pegada, né? Que na série eles têm muito mais uma parceria, querendo ou não. É uma parceria, uma relação de amizade, ou uma relação que nasce ali de um contexto brutal, mas que é encarado por ambos desde o princípio como algo natural, né? A vida segue. E a associação dos dois personagens vê justamente essa questão não só deles sobreviverem, mas essa relação entre os ímpetos que cada um tem. Porque o homem da história, ele faz muito essa questão de querer dominar o mundo ao redor dele. Então, ele está sempre se reinventando porque ele está sempre tentando sobreviver. Então, ele sempre cria uma arma nova, uma estratégia nova para lutar. E o processo civilizatório dele, ele não é civilizado, porque não existe conceito de civilização ainda, mas ele está nesse processo de começar a se entender como um indivíduo isolado. E ele faz isso muito se afirmando através dos outros, que é uma coisa que Simone de Beauvoir pauta muito, né, quando ela coloca o outro. Que o homem se define como, eu não sou um homem, eu sou um homem porque eu sei que você é uma mulher e eu não sou uma mulher. É assim que começa a distinção. Então, quando ele vai nessa questão de querer dominar os outros animais, domesticar ele, domesticar o ambiente ali na série, é justamente esse processo de se entender, tentar se entender através do ambiente no qual você se insere. E é uma coisa que é muito diferente da dinossauro, porque ela sendo uma fêmea, a gente viu uma energia feminina muito forte nela.
ao longo do estudo, ela não tem esse ímpeto de dominar a natureza, porque ela é a natureza. Ela já tá em paz com isso, ela não precisa conquistar nada pra se provar. E é engraçado que essa relação, eu vi de maneira muito ressaltada, essa relação entre o feminino e o masculino, e os conflitos presentes na correlação entre essas duas existências, que são complementares de tantas maneiras, mas também são muito opostas, né? E essa junção, assim, numa odisseia que, pra mim, Primal é uma odisseia rumo à cultura, assim. Sim. É um ser se definindo ali como um ser que tem cultura. Ele já tem alguns princípios ali, né? Já tem hábitos, né? Hábitos, e desde o primeiro episódio a gente vai vendo alguns detalhes, né? Ele já tem domínio do fogo, ele já tem uma arma criada ali, construída com recursos naturais. Ele já sabe que ele consegue caçar. Já detém entendimento de uma vida ética ali, embora muito violenta, ele tem alguns princípios éticos, né? O próprio... A morte e a caça, para ele, é um ritual, ele se despede, ele trata com respeito. Existe ali uma diferenciação daquele ser como indivíduo, embora imerso num contexto tão violento e brutal, né? E foi nesse sentido que, associando com os mitos e arquétipos que a gente estudou, né, a gente viu duas coisas muito fortes, que era, em mitos, uma relação com os mitos clássicos de Prometeu e Pandora, e em arquétipos, os arquétipos da mulher selvagem e do homem civilizador. A gente já falou sobre essa questão do homem em instinto de dominação, que é o homem civilizador, e da mulher que está em paz com a natureza, que é a questão da mulher selvagem, que é uma coisa indomável, que não precisa se definir dessa forma. E aí a associação com os mitos, para alguém que pega assim do nada, pode parecer que é muita viagem, que não tem nada a ver, mas são associações muito específicas. Porque, por exemplo, a relação com Prometeu não é a questão filantrópica, né, que ele tem na mitologia, o personagem Prometeu, de ajudar a humanidade a se desenvolver, mas essa questão de se reinventar e de inventar ferramentas, de trabalhar com o fogo, de dar um jeitinho de conseguir as coisas que ele quer, de ser muito arteiro para sobreviver, que é uma configuração que a gente viu se aplicando muito na série também. E criativo. Muito criativo. O Spear o nome dele. O Spear é muito criativo desde o início, né? E eu acho que esse é outro ponto que o define muito como indivíduo, assim. Um ser criativo. Que se expressa muito no final da primeira temporada também, né? Porque toda a criatividade dele se manifesta ali em um ponto muito específico. Sim. Não quero dar spoiler, mas é que é muito relevante, né? Existe uma manifestação da criatividade ali no final. E que você percebe que, de fato, aquele ser é diferente e está em busca de uma coisa muito específica dentro de uma jornada muito específica. Sim. E a questão da relação com Pandora também vem muito da associação com o feminino, né? Que nem a gente falou, porque na mitologia grega, Pandora é a primeira mulher que existiu e ela foi criada justamente como uma punição para os homens por terem ousado roubar o fogo. E aí ela vai e abre a caixa e solta todo o mal que existe no mundo. E essa é a história dela. E é muito um reflexo de como, na própria série, o Spear, ele percebe que a dinossauro, a Feng, ela, no início, ele vê ela com hostilidade porque ela é algo que ele não consegue domar. Então, a primeira reação dele é associar isso a uma coisa ruim, uma coisa negativa, algo que vai ser ou um problema pra ele, ou uma ameaça. E volta nessa questão de como a gente conta as histórias das mulheres, né? E não só da antiguidade pra cá, mas em todas as nossas produções culturais. Eu acho que também, para além disso, existe muita projeção. Sim. Entre um e outro. Por conta dessa projeção de algo que começa ali, de um contexto muito específico, que é o contexto da brutalidade e o contexto da perda ali de uma preciosidade para o personagem principal, que provém de um outro ser, eu tentando não dar spoiler, mas ele convive ali exatamente com um personagem que tira dele algo que é muito precioso, né? Sim. Que representa essa vida selvagem. Ele acaba iniciando uma jornada num contexto de perda, mas convivendo ali com seu par e com seu rival natural também, o que também para mim denota uma experiência criativa, porque é um humano e um dinossauro, né? É uma presa e um predador. E eles acabam quebrando ali aquele ciclo natural e convivendo de forma muito criativa. Para além disso, eu acho que existe no início dessa relação, que é muito conflituosa, uma certa projeção ali de raivas por conta de um acontecimento específico, desse acontecimento específico de roteiro, e vê-se aí muito essa questão de ânimos e ânima, né? De uma correspondência arquetípica
que na verdade incita ali o feminino no masculino e o masculino no feminino. e o masculino no feminino, mas que é algo não racional. Não é um processo que eles fazem conscientemente, né? Tipo, Exato. eles não têm esses conceitos na mente deles, mas eles estão desenvolvendo isso ali no dia a dia deles. Sim. O que mostra também que essas relações arquetípicas são coisas que estão na nossa frente o tempo todo também. A gente só não consome de forma consciente. Racional o tempo todo. Muito instintivo. Tal como o Primal, né? É uma história instintiva, de seres muito instintivos. E criativos, em contrapartida. Acho que é isso, né?